Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nesta semana a última lição do terceiro trimestre de 2017. Sobre a família e sua natureza. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço de todas as mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Sobre a família e a sua natureza. A família é um projeto de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Deus criou o ser humano desdobrado em dois sexos, homem e mulher, e mandou que se multiplicasse, que gerassem filhos. Ao mesmo tempo que Deus estava criando o ser humano, Ele estava também instituindo a família e lançando as bases para a formação da sociedade humana. Não foi o homem que decidiu ou descobriu que poderia procriar e gerar filhos, mas foi Deus quem ordenou ao homem que assim fizesse, e assim ele capacitou o homem para isso. Não criou também um ser assexuado, com um sistema que lhe desse a ser um hermafrodita, que pudesse gerar de si mesmo uma outra criatura semelhante, de forma nenhuma. Também não criou dois machos e duas fêmeas, dando-lhes a capacidade de gerarem filhos entre si, mas criou o ser humano macho e fêmea, para que os dois fosse gerado, dos dois viesse ser gerado uma nova pessoa, formando a partir daí a família. Sendo assim, nós podemos afirmar que a família é uma instituição divina para o homem e não uma instituição humana para o próprio homem. Também podemos afirmar que qualquer adulteração da formatação original da família é uma adulteração do projeto divino para a família humana. A execução do projeto divino se originou na necessidade humana de companheirismo matrimonial. A leitura diária de segunda-feira, Deus criou a espécie humana. Gênesis 1 e 27 diz: criou, pois, o Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O primeiro livro da Bíblia apresenta a história da criação. Gênesis 1 e 1 diz: no princípio criou Deus. Depois, dia após dia, Deus prosseguiu a criação até o sexto dia, quando então criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, assim ele criou. No segundo capítulo de Gênesis, a criação do homem é mencionada um pouco mais detalhada. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Gênesis 2 e 7, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se então alma vivente. De acordo com o registro bíblico, o homem foi criado por Deus e formado do pó da terra. Ou seja, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia ensina que o ser humano é uma unidade indivisível. A esse respeito, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vejam que em nenhuma parte do homem foi excluída da influência da santificação. Espírito, alma e corpo devem ser santificados para Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Para formar o corpo do homem, Deus utilizou uma matéria já existente. Deus formou o pó da terra e com ele, então, ele moderou o ser. E esse ser ele chamou homem. O homem foi feito do pó da terra, sendo, portanto, da terra. Salmos 10 e o versículo 18 fala sobre isso. Seu corpo consiste dos elementos da terra, cujas exatas proporções são conhecidas. Segundo as melhores autoridades científicas do mundo, foram encontradas 34 elementos químicos no corpo humano. E nós vamos citar aqui alguns principais. O oxigênio, 66%, carbono, 17,5%, hidrogênio, 10,2%, nitrogênio, 2,4%, cálcio, 1,6%, fósforo, 0,9%, potássio, 0,4%, sódio, 0,3%, cloro, 0,3%, enxofre, 0,2%, magnésio, 0,105% e o ferro, 0,005%. Agora, há ainda outros elementos que, apesar da importância, aparecem em quantidades bastante reduzidas. É o caso do manganês, do cobalto, do iodo, do flúor, do cobre, do alumínio, do níquel, do bromo, também do zinco, do silício e ainda existem outros. Todos esses elementos, eles estão contidos na terra e, portanto, estritamente e literalmente verdade que o homem é formado do pó da terra. Gênesis capítulo 2, o versículo 18 é a leitura de terça-feira. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus não criou o homem para viver na solidão, de forma nenhuma. Deus não criou o homem para viver só, para ficar na solidão. Ele deu ao homem uma companheira, uma mulher, para que o ajudasse, para que ficasse junto a ele. Dizem os psicólogos que muitas vezes em nossa vida nos sentimos como náufragos numa ilha deserta. Vamos falar aqui sobre a solidão. Nessas ocasiões, estamos como que aprisionados num círculo de solidão. Sentimos totalmente abandonados, sem pessoa alguma a quem possamos recorrer ou de quem possamos depender. Isso nós chamamos de solidão. Todos nós estamos sujeitos à solidão e a Bíblia nos mostra a resposta de Deus a esse problema. Muitas são as causas que provocam a solidão. Uma solidão pode ser a perda de uma pessoa querida. O homem pode ficar solitário quando ele perde uma pessoa querida. Outra também pode ser a mudança de um ambiente familiar e agradável para outro onde a pessoa é desconhecida e sente-se desambientada. Então a pessoa também fica em solidão. Também pode acontecer que uma pessoa seja abandonada pelo seu grupo de amigos. Seja qual for a causa da solidão, saiba que Deus está interessado no homem. A solidão não é simplesmente a consequência da ausência de pessoas, porque a multidão muitas vezes é o lugar mais solitário para uma pessoa. Isso acontece porque a solidão não depende do número de pessoas que estão com você em determinado lugar, mas depende do relacionamento que você tem com as pessoas. Se você tem relacionamento, mesmo que sendo com poucas pessoas, você já não vive em solidão. Mas se você, mesmo estando em meio a uma multidão,
mas não tem um relacionamento com ninguém, você vive uma vida solitária. Não é o número de pessoas que determina o seu sentimento de solidão, mas o seu relacionamento com alguém. Encontramos na Bíblia a história de pessoas que experimentaram a solidão, mas que encontraram a solução para este problema. E nós vemos aqui, vamos ver, o profeta Elias, né? O profeta Elias, em seu tempo, a rainha Jezabel tinha introduzido deuses pagãos na vida religiosa de Israel. E esses deuses pagãos, eles foram aceitos pelo povo israelita. Para agradar a sua mulher Jezabel, o rei Acabe deu autoridade para ela, para que ela liderasse sobre os assuntos religiosos da nação e mandou construir ídolos e templos aos deuses que pertenciam a Jezabel, os quais Jezabel os adorava. Acabe igualou o culto a Baal ao culto a Jeová. Então Deus envia o profeta Elias. Quando Elias chega, já chega operando milagres, né? Já manda que a chuva parasse por 3 anos e 6 meses. Ali não choveu. Então o profeta, de uma forma destemida, começa a denunciar o pecado que todos haviam cometido, o pecado de idolatria. E por causa da pregação de Elias, Jezabel então decide matá-lo. É claro que Elias, antes disso, Elias faz fogo descer do céu e queimar ali o holocausto também, e depois ele, juntamente com o povo, mata mais de 800 profetas que pertenciam a Jezabel. E então, após isso, depois da morte dos profetas de Jezabel, Jezabel diz que assim como Elias matou os seus profetas, ele também iria ser morto. Então Elias foge para o deserto e ele se esconde em uma caverna. E vem então a palavra do Senhor para Elias. Ou seja, Deus se apresenta a Elias. Que fazes aqui, Elias? A solidão era tão real, tão palpável na vida de Elias, que ele sentia-se triste, desanimado, derrotado, não queria nem viver mais, queria morrer, por não ter absolutamente ninguém ao seu lado. Foi então que Deus começou a resolver o problema de Elias. A primeira providência que Deus tomou foi ele próprio, quando ele se revela ao profeta. Elias tinha que aprender a lição de que um homem que conhece o Senhor nunca estará só. Se você conhece a Deus, se aproxima de Deus, nunca você estará só. O Senhor sempre estará consigo, pois Deus prometeu ser o auxílio bem presente na hora em que nós estamos angustiados, na hora em que nós estamos aflitos, na hora em que nós estamos solitários, na hora em que nós estamos com problemas. O Senhor está conosco, e Elias tinha que aprender esta lição. E por isso, ali na escuridão e na solidão daquela caverna, Deus estava com Elias. Deus estava se revelando a Elias naquela solidão, mas ele estava tão desconsolado que parecia ter perdido a capacidade de buscar a Deus através da oração, ou seja, nem oração mais ele queria fazer. Ele estava enfraquecido pela solidão e pelo desespero. Por que Elias ficou assim? Elias ficou decepcionado com o povo, diante de tantos milagres, diante da morte dos profetas. Depois ele subiu ao Monte Carmelo, orou, e voltou a chover em Israel. Diante de tantos milagres que ali aconteceu, mesmo assim o povo continuaram na idolatria. Então, decepcionado, derrotado, desanimado,
e depois ainda vem Jezabel, lhe faz uma ameaça e ele vai então se esconder na caverna. Mas Deus estava com ele. A consciência da presença de Deus em nossos corações é o primeiro passo para nós vencermos a solidão. Antes de morrer, Moisés animou Josué. Por quê? Porque Moisés percebeu que Josué também iria se desanimar após a sua morte. E no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, versículos 7 e 8, Moisés diz para Josué: esforça-te, anima-te, pois com este povo você vai entrar na terra que o Senhor jurou a seus pais lhe daria, e tu os farás herdá-lo. O Senhor é o que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Repare que por 2 vezes nós vemos aqui a promessa de que Deus não vai desamparar Josué. Moisés tinha avisado Josué sobre a sua morte. Era natural que o sentimento de solidão se abatesse sobre Josué. Moisés tranquilizou Josué, disse para ele ficar firme, ficar na presença de Deus, não se desanimar. Disse: o Senhor será contigo, não te deixará, nem te desamparará. O sentimento solitário poderia ser dissipado na promessa que Deus não deixaria Josué só. O segundo passo para vencermos a solidão é a atividade espiritual. Voltemos agora ao profeta Elias. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Nos versículos 16 a 18, Deus determina a Elias uma tarefa e adverte a ele não ficar escondido na caverna, mas que ele saia da caverna, que ele faça alguma coisa, porque se ele ficasse ali, a solidão iria matá-lo. Ele deve então empenhar-se a realizar um trabalho que foi determinado para ele fazer. Quando estamos ocupados, realizamos a vontade de Deus. Podemos sentir a presença de Deus na nossa vida e sua aprovação dentro de nós, quando nós nos ocupamos em fazer o trabalho de Deus, que esse é o trabalho espiritual, o serviço espiritual é o serviço para Deus. Quando nós nos ocupamos em fazer algo para Deus, o Senhor começa a aprovar aquilo que nós estamos fazendo para Ele e deixamos de ser uma pessoa solitária. A ociosidade não é a vontade de Deus para o homem. Há um terceiro passo no versículo 18, que Deus diz assim para Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não beijou Baal. Elias sentia-se sozinho porque julgava ser o único que amava a Deus. E Deus disse: não, Elias, tem 7.000 ainda. Mas Deus lhe disse que saísse e fosse se ajuntar a esses outros que também amavam o mesmo Deus que ele amava. E quando ele encontrasse esses outros com a mesma fé, com o mesmo amor, haveria uma aproximação, haveria então uma comunhão de Elias com os demais, que iria dissipar aquela solidão que ele estava vivendo, que vinha ele sofrendo enquanto estava sozinho na caverna. Muitos se entregam à solidão porque não querem empregar seu tempo, não querem dar o seu trabalho para o Senhor, de encontrar uma oportunidade também de comunhão com aqueles que compartilham da fé, ou seja, da mesma fé e do amor de Deus. Então, a comunhão com os irmãos é o terceiro passo para nós vencer a solidão. Manter comunhão com aqueles que amam ao Senhor. Na quarta-feira, a leitura diária de quarta-feira, Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez?
E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens e nem duas mulheres. Deus criou o homem e depois criou a mulher. E Deus também abençoou-os. Ele disse: frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Quando Deus criou o ser humano, a sua primeira ação, a ação de Deus ao ser humano, foi abençoar aquela família, abençoar aquele casal, abençoar Adão e Eva, derramando sobre eles a sua graça, a fim de que os seus frutos também viessem a ser abençoados. Os frutos do casal humano, ou seja, aquilo que é gerado de sua carne, no ventre da mulher, quando estes se unem numa união sexual, são os filhos. E os filhos são, fisicamente, eles se parecem com seus pais. Eles herdaram, consequentemente, deles toda a carga genética e pela bênção dada por Deus aos homens. Eles também já são amados por Deus, apesar do pecado original que também herdamos dos nossos primeiros pais. A ordem de Deus foi para que eles frutificassem, ocasião em que Deus concedeu ao homem e à mulher a graça da fecundidade, de serem coparticipantes na obra da criação. Deus não fez o homem assexuado, mas sexuado, ou seja, para que aconteça a fecundação e, consequentemente, o surgimento de uma nova vida. É necessário a participação do homem e da mulher, colaborando com a sua semente vital, mesmo com todo o avanço da ciência, no que se refere à produção humana. A multiplicação da raça humana só se deu mediante a esta comunhão entre o homem e a mulher. Não há outra forma, e nunca haverá, se surgir uma outra forma, se por um acaso surgir uma outra forma, este ser que nascer de uma outra forma não poderá ser chamado de humano, porque ele nasceu fora da natureza humana, homem e mulher. Pois isso foge da essência vital que permite a concepção da vida humana. A leitura de quinta-feira, Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas Josué disse: porém, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ou seja, o homem, ele pode fazer a sua escolha a que Deus ele servir, ou se não quiser servir a nenhum Deus. E ele vai continuando dizendo: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ou seja, vocês têm duas escolhas. Vocês podem escolher os deuses que estão além do Eufrates, ou os deuses que estão na terra que vocês habitam. Mas Josué já tinha feito a sua escolha.
Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, esse servo de Deus mencionado acima, estava preocupado com a sua nação, pois muitas famílias tinham se desviado das doutrinas básicas da fé em Deus, do soberano Deus, do grandioso Deus, e tinham se voltado para outras crenças que não eram compatíveis à instituição ou à instrução divina. Josué tomou uma posição que todo chefe de família deve tomar. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é um chefe de família e tomar essa decisão de você e a sua casa servir ao Senhor, com certeza a sua família, a sua casa vai ser inundada das bênçãos de Deus. Ele demonstrou cuidado, Josué demonstrou cuidado pela sua família. Pois para ele, para Josué, a sua família tinha um valor maior, um valor supremo para ele. Quando olhamos para esse texto bíblico e o trazemos para o nosso tempo, vemos posicionamentos mais flexíveis. Muitos chefes de famílias estão com posturas bem diferentes e eles dizem que religião não se discute. No entanto, a questão religiosa deve ser discutida e deve ser tratada biblicamente. Em Deuteronômio 6, 3-9, Deus oferece um modelo perfeito para a educação religiosa da família. Ele vai dizer assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, e que muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de seus pais. E ele continua dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este é o modelo de educação que você pode colocar na sua casa, para a sua família, dentro do seu lar. Quando os pais omitem o ensino bíblico aos filhos, estão agindo em desacordo com a ordem divina e, portanto, desobedecem a Deus, e isso é pecado. Omitir o ensino bíblico para os filhos, omitir a educação cristã para os filhos é pecado. Deixar de ensinar os filhos o caminho da verdade e concordar que o diabo e seus demônios prepare seus filhos, sua família para o inferno onde não há misericórdia. Desprezar essa ordem bíblica é desaprovar a sabedoria divina e oferecer combustível para derrotar a sua família. Muitos pais que estão liberando os filhos para fazer o que eles querem, sem chamarem a atenção deles, sem darem a eles o ensino bíblico das Sagradas Escrituras. Muitos pais que estão fazendo isso, eles não usaram o tempo para instruir o seu filho, o ensino de Deus. Hoje estão se ocupando a visitar os seus filhos presos nas penitenciárias, nas cadeias públicas, enfim, porque não tiraram tempo para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele crescer, não se esquecerá dele, não se esquecerá daquilo que você ensinou. Mesmo que ele se desvie, mesmo que ele se torne um rebelde,
mesmo que ele faça coisas erradas, mesmo que até ainda ele vá preso, mas você ensinou para ele a palavra de Deus. E a sua consciência vai estar tranquila, porque você ensinou os seus filhos, você ensinou a sua família. Mas se você não fez isso, você vai chorar amargamente. Você vai ter que visitar seu filho lá e então ensine enquanto há tempo. Isso sem citar aqueles que estão fora do aconchego familiar, estão fora do convívio familiar. Um dos lamentos de Deus é seu desagrado com quem não ouve e vai em busca de adoração escusa, como está escrito no Salmo 81, 13 e 14. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. A casa de Josué teve um propósito: servir a Deus. E a nossa, será que também está tendo esse propósito de servir a Deus? Salmo 128, versículo de 1 a 4, é a leitura de sexta-feira. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui nós vemos aqui o segredo de uma família. O segredo de uma família. Quem não deseja ter uma família feliz? Quem não deseja ter uma família abençoada? Né? Ser também abençoado e ser feliz. Creio que esse é um dos maiores desejos de todo ser humano, ter uma família abençoada. Isso porque uma família faz parte da realização pessoal de qualquer pessoa. Uma hora ou outra ele acaba tendo uma família, e ele quer uma família abençoada, ele quer uma família feliz. Ninguém deseja uma família infeliz, distante das bênçãos de Deus, como também ninguém deseja ser infeliz e amaldiçoado. A boa notícia é que a Bíblia nos ensina dois segredos importantíssimos e que funcionam, que nos indicam o caminho de como ter essa família que nós sonhamos, uma família abençoada. Mas antes de nós sabermos esses dois segredos, vamos ver algumas bênçãos que a Bíblia aponta na vida da pessoa que coloca em prática esses dois segredos. O Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então o primeiro segredo tem a ver com a forma com que nós tratamos Deus em nossa vida. Então temer a Deus, temer ao Senhor, temer a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e colocá-lo como prioridade em nossa vida, e conhecê-lo também dia após dia numa comunhão constante. Se nós fizermos isto, vamos ter uma família abençoada. Esse respeito e essa comunhão com Deus é um segredo que nem todos conhecem em suas vidas. O temor a Deus não se constrói do dia para a noite, de forma nenhuma. Nós precisamos investir nisso. É como um relacionamento que precisa ser nutrido todos os dias, para que esse relacionamento cresça forte e nós possamos ter uma família forte, uma família saudável. Se as famílias cristãs forem famílias fortes e saudáveis, nós vamos ter igrejas fortes e saudáveis. Bem-aventurado aquele que anda nos seus caminhos. O segundo segredo tem a ver com a forma como nos portamos diante de Deus. Como que nós temos nos portado diante de Deus?
e também diante dos homens. Deus nos deixou diretrizes claras sobre como devemos agir, sobre o que devemos ou não devemos fazer. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Ou seja, para ter uma família abençoada, devemos ser obedientes a Deus, levar a nossa família também por esse caminho. Qual caminho? O caminho de obediência a Deus. O caminho sempre fazendo o que Deus requer que nós fazemos para termos uma família feliz, para termos uma família saudável, para termos uma família abençoada. E para sermos obedientes a Deus e andarmos em seus caminhos, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus custa da nossa parte investimento de tempo, recursos, energia para conhecermos e praticarmos a vontade de Deus. Não é mágica e também não é do dia para a noite. É um investimento de uma vida toda. É ação. Cabe a cada um de nós buscarmos o ideal de sermos servos fiéis a Deus e ter uma família abençoada, ter uma família feliz. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 33, é a leitura diária do dia de sábado. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, disse Paulo. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A mulher seja submissa ao marido, mas o marido tem o dever de amar a sua mulher e amar a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Nós temos aqui a sacralidade da família. E para falar sobre a sacralidade da família, vamos pegar também aqui Malaquias capítulo 2, ele fala do jugo desigual. E na sua profecia, ele fala da paternidade de Deus. A ideia de que Deus é o pai de todos os seres humanos é biblicamente válida conforme Malaquias 2:10. Ele fala também da deslealdade. Trata-se do verbo hebraico bagad, que significa agir traiçoeiramente, ou seja, agir com infidelidade. Ele fala também no versículo 11 do capítulo 2, ele fala sobre o casamento misto. Ele diz que o casamento misto é a união matrimonial de um homem ou uma mulher com alguém descrente. Aí fica um casamento misto. Não é? O profeta chama isso também de abominação e profanação. Os envolvidos são ameaçados de extermínio juntamente com toda a sua família. Abominação é o termo hebraico para abominação é toevá, e diz respeito a alguma coisa ou prática repulsiva, detestável, alguma coisa ofensiva a Deus. A Bíblia aplica esse termo, abominação, no caso de idolatria, sacrifícios a crianças e também as práticas homossexuais, que está lá em Deuteronômio 7:25, 12:31, Levíticos 18:22, Levíticos 20:13 também. Trata-se de um termo muito forte, mas o profeta coloca todos esses pecados no mesmo patamar. Profanação. Profano é aquele que trata o sagrado como isso se fosse comum. E era o que o povo de Israel estava fazendo com o templo do Senhor. O templo do Senhor era para ser santificado, mas o povo de Judá profanou o templo de Deus. E aqui Malaquias considera o casamento misto como transgressão da lei de Moisés. Eles estavam
profanando. Judá se casou com a filha de Deus estranho. Ele diz, a expressão indica mulher pagã e idólatra. E mais adiante ele inclui também o divórcio. E sobre o divórcio ele vai dizer assim, Deus odeia o divórcio. Versículo 16. O relacionamento conjugal, no capítulo 2, versículo de 11 a 13. Malaquias é o único livro da Bíblia que descreve o efeito devastador do divórcio na família, na igreja e na sociedade. Então, o divórcio, ele devasta, ele destrói a família. Ele também traz prejuízos à igreja de Jesus. E também a sociedade sofre com o divórcio, pois uma família está sendo destruída. As lágrimas, os choros e os gemidos descritos aqui neste capítulo que fala sobre isso, são das esposas judias que estavam sendo repudiadas pelos seus maridos. Elas eram santas mulheres, elas eram piedosas, mas foram injustiçadas ao serem substituídas por mulheres idólatras e profanas. Os seus maridos trocavam elas, que sempre estavam na presença de Deus, por mulheres que nem serviam a Deus nenhum, e algumas delas eram idólatras e até profanas. As israelitas não tinham quem recorrer. Nada podiam fazer senão derramar a alma diante de Deus. Por essa razão, o eterno Deus não mais aceitou as ofertas de Judá. Isso vale também para os nossos dias. Deus não ouve a oração daqueles que tratam injustamente o seu cônjuge. Como você está tratando a sua esposa? Como você está tratando o seu esposo? Você está tratando o seu cônjuge de uma forma injusta e está orando? Deus não ouve a oração de um cônjuge que está tratando o outro injustamente. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. O compromisso, ele fala também sobre o compromisso do casamento. Os votos solenes de fidelidade mútua entre os noivos numa cerimônia de casamento não são um acordo transitório com uma data de validade, de forma nenhuma. Mas é um contrato jurídico de união espiritual. O próprio Deus coloca-se como testemunha desse contrato. Por isso, a ruptura de um casamento é deslealdade e também é traição. O povo de Israel estava fazendo isso. Eles que deveriam servir a Deus, eles eram a nação de Deus, o povo de Deus, estava traindo a Deus com deuses estranhos e fazendo muito mais do que isso. Estavam sendo profanos, estavam sendo abomináveis, estavam sendo desleais, injustos. A reação divina contra tal perfídia é de uma forma contundente. A vontade de Deus, ele também fala da vontade de Deus. A vontade de Deus, a construção gramática hebraica no versículo 15 é difícil, mas muitos entendem o seu significado como defesa da monogamia. Deus criou apenas uma só mulher para Adão. Ele não criou duas mulheres para Adão. Ele criou uma. E criou uma mulher, não criou um outro homem. E também não foi duas mulheres. Então, Deus criou apenas uma só mulher para Adão, tendo em vista o quê? A formação de uma descendência piedosa. A poligamia e o divórcio são obstáculos aos propósitos divinos. Quem vive uma vida de poligamia, quem vive uma vida divorciando muitas e muitas vezes,
Quantas pessoas casam-se uma, duas, três, quatro, cinco vezes, divórcios, mais de duas, três, quatro vezes, vive uma vida de poligamia. Isso são obstáculos, isso é abominável, isso é desleal, isso é uma barreira aos propósitos divinos, quanto à natureza da família. Isso é uma desgraça para a família. Por isso, o Altíssimo aborrece e odeia o divórcio. Ele ordena que ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Você está sendo desleal com o seu marido ou com a sua mulher? Deus, ele ordena que ninguém seja desleal com a mulher que ele se casou, mas que ele seja leal, que ele seja justo, que ele ande conforme e viva para sempre. A sacralidade do relacionamento familiar deve ser levada em consideração por todos os cristãos. Todos devem levar isso a sério, pois o casamento é de origem divina e indissolúvel, devendo, portanto, ser honrado e venerado. Venerado seja o matrimônio. Então, essa é a natureza, a natureza da família, é o que Deus quer para a família. Os filhos devem nascer de uma união de um homem e uma mulher, gerado no ventre da mulher, não é? Se for de uma outra forma, aí já não, como vai ser humano, mas deve ser de um homem e de uma mulher, numa relação sexual. Enfim, isso é, os filhos o homem procriando conforme a natureza de Deus, conforme o propósito de Deus para a família. Isso é o que diz a Bíblia Sagrada, e nós estamos aqui para falar o que está escrito na Bíblia. Nós estamos aqui para dizer o que é a verdade. Então, se você errou até agora, se você foi rebelde até agora, se você está faltando com a verdade, se você está vivendo uma vida abominável, se você está vivendo uma vida profana, se você está vivendo uma vida polígama, então volte-se para Deus, arrependa-se dos seus erros, peça perdão a Deus e comece a viver uma vida na presença de Deus. Comece a viver uma vida louvando a Deus, e Deus então vai te dar vitórias, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu lar. Você vai ter a família que você sempre quis, uma família saudável, uma família abençoada, uma família alegre, uma família sempre na presença de Deus. Que Deus ricamente possa abençoar a sua vida, possa abençoar também a sua família. E nós assim juntos, nesta mesma força, nessa mesma união, nos encontraremos lá no céu e estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a sua vida e preciosamente Deus também possa abençoar a sua família. E até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, já iniciando o 4º trimestre do ano de 2017. Deus te abençoe em nome de Jesus.